Bom dia, herdeira! Bom dia, herdeiro! Que satisfação estarmos aqui novamente para produzirmos em nossa vida. Eu produzo na minha, e através dessas palavras você vai produzir na sua esperança, fé, força, renovo. Ai, querida, querido, seja abençoado neste momento. Seja agraciado e visitado pelo Espírito Santo. Porque esse é o propósito dessa mensagem, esse é o propósito desse alimento diário, né? Desse nosso projeto anual de estarmos trazendo uma palavra para você. Obrigada porque você nos acompanha. Querido, hoje o texto proposto vai dizer assim, olha, onde estás? Essa foi a pergunta que Deus fez para Adão. E o salmista, ele vai lá em Salmo 139 falar acerca da onipresença do Senhor. Coisa rica, né? Coisa linda. Eu já quero começar a dizer que você não está só. O Senhor te vê. Mas antes de entrarmos na nossa narrativa, curta o canal, se inscreva no canal, porque se você se inscrevendo e você curtindo, você mostra que você está sendo edificado e que o YouTube pode edificar outras vidas através dessa mensagem. E você se inscrevendo, você vai dar legalidade para Deus fazer com que você fique, debaixo das mãos poderosas dele, porque você vai estar fazendo o ID do Senhor. Então receba essa cobertura espiritual se inscrevendo no canal. Pode não ser com muitas produções, de repente eu não falo eloquentemente como você gostaria, mas o nosso propósito aqui é uma palavra racional, entende? É uma palavra fácil de entendimento, para que você venha refletir acerca de tudo que é falado, porque antes que eu fale para você, o Senhor já falou comigo, tá? E porque eu tenho que ler, né? Eu tenho que ler, eu tenho que meditar. E poderosamente o Senhor fala comigo através desses textos e tem edificado muito a minha vida. Tem edificado a vida dos meus filhos. Então eu acredito, eu creio que vai edificar a sua também. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso propósito de hoje, de número 54, que diz, o autor começa assim: como é belo lembrar que o Deus eterno, cuja soberania magnífica o leva a comandar o universo, é capaz de identificar cada pessoa com a precisão de conhecer cada fio de cabelo sobre o seu corpo, de chamar cada estrela pelo nome e de contar cada grão de areia. No Salmo 139 vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento, cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face?
Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Oh, glória! Querida, eu quero começar esse dia lindo, dizendo que Deus, Ele te vê. Mas quando Ele te pergunta onde estás, é porque Ele quer que você diga aonde você está. Ele quer ter uma conversa com você, um diálogo com você. E para isso Ele pergunta: filha, filho, onde você está? E em muitos momentos na nossa vida, nós nos encontramos numa solidão, numa tristeza, num desânimo, num cansaço emocional, um cansaço espiritual, um cansaço familiar. Algumas vezes estamos incrédulos de estar esperando a promessa se cumprir. Algumas vezes estamos perdidos no meio do caminho, como se tivéssemos sido jogados lá e não sabemos para que direção ir, o que fazer. Onde estás? Mas eu te digo uma coisa, querido. O autor quer nos levar por um caminho de entendimento, a qual nos mostra que, se estamos agora perdidos, se estamos agora com frio, se estamos agora nus, se estamos agora sem proteção, sem cuidado, se estamos agora com peso na consciência, se estamos agora com medo, com culpa, fugindo ou com pânico, ele vai nos dizer que a maioria das vezes a culpa é nossa. Triste realidade. Onde estás? Disse Deus para Adão naquela tarde. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo 3 que o Senhor, ele visitava o jardim para conversar com Adão. E foi num desses passeios dessas conversas, desse encontro, que Deus deu ali autoridade a Adão para dar nome às plantas, dar nome aos animais. E numa tarde, o Senhor vai fazer o que ele já fazia. E é interessante que a Bíblia vai dizer que naquele dia algo estava diferente. O que estava diferente, Patrícia? Estava diferente porque Deus tinha aconselhado ele, dado ali uma ordem a ele, de falar do algo, para que ele não fizesse, porque se ele fizesse, teria uma reação da ação. E a Bíblia diz que Eva ali sendo enganada, engodada, né, pela serpente, além de desobedecer, fazer o que o Senhor tinha falado para não fazer, que era comer do fruto daquela árvore, ela come, ela desobedece ao Senhor e ainda por cima leva para esse seu marido, né? Leva para Adão, que ao invés de ouvir a voz de Deus, foi ouvir a voz de sua mulher. E em alguns momentos em nossa vida, querido, nós precisamos tomar uma posição. Ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz de outra pessoa, sabendo que a voz que nós vamos ouvir vai ter consequências do ato. Davi já disse, olha, é melhor eu cair na mão de Deus do que cair na mão do homem. Porque Deus, ele é justo. Deus é justo, ele age com justiça. O homem é injusto e mentiroso.
Mas eu louvo o nome do Senhor, que desde o Éden o Senhor tem nos aconselhado e nos ensinado o caminho que devemos andar. Ele tem nos ensinado, nos aconselhado como proceder, como viver, como responder, como ir, como voltar, como permanecer. Adão não ouviu a voz de Deus e acabou fazendo o que a sua esposa pediu, e com isso abriu-se os olhos, porque assim era a árvore. Lhe mostrava o bem e o mal. Lhe dava entendimento. E agora ele percebe que está nu. Percebendo que está nu, ele teve vergonha de sua nudez. E quando Deus chega no jardim, pergunta: Adão, onde tu estás? Desespero, medo, pânico e culpa foram os sentimentos que tomaram conta de Adão naquele momento. E ali o Senhor pergunta: ué, Adão? Porque Adão responde: se eu estou aqui, me escondi. Por que você se escondeu, Adão? Nós somos amigos. E ele disse: Senhor, eu estou nu. Não quero que o Senhor veja minha nudez. Quantas das vezes estamos com culpa e não queremos que o Senhor veja a nossa culpa? Como se isso fosse possível. Querida, mas o Senhor é tão bom que mesmo castigando Adão e Eva e os expulsando do lugar, Deus não permitiu que ele ficasse nu. Fez ali toda a preparação de peles, né? Fazendo um sacrifício, matando o animal, limpando toda a pele e vestindo Adão e Eva, cobrindo a sua nudez. Eu estou aqui, herdeiro, eu estou aqui, herdeira, para dizer que o pecado cometido, sim, ele tem consequência, mas há perdão e Deus não vai te envergonhar por isso. Deus não vai te envergonhar por causa do seu pecado. Você se envergonhou. Você se sabotou quando deixou a sua carne vencer. Mas o Senhor não envergonha ninguém. O Senhor protege, o Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor procura nos justificar. Porque nós somos seus filhos. E aí a palavra de Deus vai dizer que depois do Senhor ter vestido ele, aí sim, falou, agora você vai com ela. Multiplicai a terra, sejam fecundos, prósperos, vai trabalhar. Teve ali toda a sua palavra de exortação, mas mesmo assim havia cuidado na voz do Senhor. Porque até as ameaças de Deus têm fundo de misericórdia em nossa vida. Diz assim: o que de bom restou daquela experiência foi a oportunidade que temos hoje de ler, ouvir e guardar essas palavras como prevenção contra errar o alvo de Deus para nós, o que se chama pecado. Mas não foi só isso. Foi também um sinal de que Deus não nos abandona, de que no meio de tudo nos procura e conduz. Através de sofrimentos é verdade, mas sem deixar de sustentar-nos pela sua graça. Deus continua se ocupando com seus filhos hoje e sempre. Coisa linda, né? Aí Davi ele fala, né? Para onde eu vou? Se eu entrar na caverna, o Senhor está ali. Se eu for por mais profundo inferno, Senhor, bem lá embaixo, o Senhor está lá também. Se eu entrar no mar, as profundezas, o Senhor ali está. E se eu subir aos céus, o Senhor também ali vai me ver. Olha a proteção de Deus sobre o teu cuidado, sobre a tua vida, sobre os seus projetos, sobre as suas emoções. Querido, querida,
Ouvir a voz de Deus pode machucar, mas Ele mesmo é o caminho da nossa restauração. Seja abençoado nesse dia. Seja abençoado. Seja restaurado as suas forças. O Senhor te chama, porque Ele quer cuidar de você. Ouça a voz de Deus. Samuel, Samuel. E Samuel não sabia o que estava acontecendo. E Deus queria levantar-lhe um grande profeta, um grande líder. Elias na caverna, desesperado, com medo da ameaça de Jezabel. E o Senhor vai ali também, numa brisa para acalmar o coração dele. E quando ele se sente calmo, aí o Senhor fala: tá fazendo o que aí, Elias? Ah, Senhor. Sabe, querido? Aí Deus fala com ele: não fica preocupado não, Elias. Sai daí. Tem 7.000 homens ainda que não se dobraram. Não vai acontecer nada com você não. Sai. Tem muita obra ainda para você fazer. Tem gente ainda para você honrar. Tem pessoas ainda para te conhecer. Tem pessoas ainda para ser edificadas através do seu testemunho. Se levanta, querida. Se levanta, querido. Eu sei que é difícil, a perna fica bamba. Eu sei que é difícil ter força depois de um baque, depois de uma traição, depois de uma injustiça. Eu sei como é complicado confiar de novo e dar uma chance novamente. Mas o Senhor, aleluia, manda eu te dizer, tem história ainda para você, tem sorriso ainda para essa boca linda. Tem hinos em gratidão para serem entoados, em meu favor, através da tua vida. Fica essa palavra, porque Deus, Ele muda história.